Então vamos lá, meu querido. O que tem para nos dizer hoje? Eu quero ler agora uma prosa que está no livro Solte os Cachorros, que é a prosa de número 15, ela não tem título, que diz assim: Pai que estais no céu e dentro do meu coração, inclinai vossos ouvidos para o meu sofrimento e tende misericórdia de mim, que tenho casa de cimento e vidro, e não posso dormir no campo sobre um manto de estrelas. Coisa dolorosa, feita de barro e poeira, o homem no seu quarto, de noite, pelejando para escrever no papel com lápis, nó e tropeço, a dor do seu peito. É que nada apazigua, Deus me deixa sofrer. Mesmo depois que inauguraram com meu nome o Centro de Educação para Mães e Moças, nem a mais mínima miséria se afastou de mim. Fico querendo a Bíblia, muito mais velha que já é, porque quanto mais velha, mais perto de Deus, cujo lugar é o princípio. Não tem sentido o que digo? Ninguém se assuste se eu virar assassina. Eu já sou assassina. Eu desejo a morte e tudo que obriga um menino a escrever. Mãe, estou desesperado. O que é que eu faço? Em que língua vou fazer um comício, uma passeata que irrompa nos gabinetes, nas salas dos professores que tomam um cafezinho e arrotam sua incomensurável boçalidade sobre o susto de meninos desarmados? Fazem política, os desgraçados brigam horas e horas pela aula, a mais o tostão, a mais o enquadramento, o quinquênio, o milênio de arrogância, frustração e azedume. Deus te abençoe, filhinho. Vai para a escola, seja educado e respeitador, honra teu mestre. Mestre? Onde é que tem um mestre no Brasil para que eu lhe beije as mãos? Já não basta ser gente para encanecer de dor, ainda tem as escolas que se aplicar neste esmero de esvaziar dos meninos seus desejos de bois, grama e pequenos córregos. Ó ofício demoníaco de encher de areia e confusão que ainda é puro e tenro cálice. Não quero dar aulas, ó meu Deus, me livra dessa aflição, me deixa dormir, me deixa em paz, aula de nada, aula de religião eu não quero dar. Falo e me aflijo, porque sei que não tem outro caminho senão começar de baixo, de trás, do fim da história. Quando Deus pega Adão e lhe mostra as coisas, lhe deixa dar nome às coisas, lhe deixa ruminando seu espanto, sua alegria, sua primeira palavra. Ó senhor presidente, ó senhor ministro, escuta. O menino foi à escola e escreveu à sua mãe: estou desesperado. Escuta quem tem ouvidos. Os meninos do Brasil fenecem entre retórica, montanhas de papel e medo, entre ladrões, como Cristo na cruz. Se a prosa 15 do livro Solte os Cachorros aponta para a insensibilidade docente em relação ao discente, em que pese que eu esteja considerando as afirmações de Adélia Prado sobre o docente para o conjunto da dinâmica escolar, a prosa acima indica uma insensibilidade docente para a sua própria luta, para permanecer firme nos propósitos de conseguir as condições adequadas para o exercício do seu ofício. Fingem que aderem à resistência, simulam o envolvimento com a greve, mas por debaixo da mesa negociam seus interesses privados. De algum modo, portanto, a dinâmica escolar mostra um exercício de poder em diferentes níveis, dos professores em relação aos discentes, dos gestores em relação aos docentes, para mencionar apenas alguns, e que desfocam da luta mais fundamental pela dignidade do trabalho docente. Entro no banheiro, do qual se serviu um dos meus, e o cheiro me desgosta, me desorganiza. Minhas fezes, que abomino, continuam a meus olhos melhores que a dos outros, pela única razão de que são minhas. Minhas fezes, opróbrio. Tal pensamento empesta meu cristianismo. Me torna má e desagradável como a diretora que pariu estas regras depois da greve. De hoje em diante, o café será servido na sala de aula. A sala dos professores dá ocasião de discussão política e nossa escola não tem nada a ver com política. De hoje em diante, com seu cabelo grudado e mal lavado, com suas orelhas que há muito tempo não desenceba, vou mostrar a vocês quem pode mais. A despeito disso,
O cotovelo de professor precisa ser compreendido especialmente pelos próprios docentes para que encontrem estratégias e força para resistir às dores que podem levá-los a desistir da sua vocação, que fiquem sem condições de responder ao chamamento para colaborar com a construção da humanidade das crianças. A resistência para que o cotovelo não espesse sofrimento é uma testilha em nome da vida, da alegria, de ampliar o modo de ser de docentes e discentes. Resistência a uma dinâmica educacional e escolar organizadas para evitar que docentes e discentes se coloquem em experiência. Resistência que se deixa afetar pelo grito de socorro das crianças que sofrem com uma escola que se ocupa do útil, do trabalho, do mercado como seus maiores valores. Glória, personagem da prosa de Adélia Prado, viveu esse sofrimento dentro de sua casa. Glória fez sinal para que se calasse. Francisco tinha péssimas notas. Certamente perderia o ano. Como os filhos dos pobres das lavadeiras que dizem, acho até bom, ele está muito sem base, é demais, e de mais a mais, está muito novo ainda, coitadinho. Algumas alegres por conservarem ainda por mais um ano o filho junto de si, as galinhas de pinto formidáveis. Glória não se afligia, curada de antigo mal. Foi quando Júlio começou a sofrer no cursinho em Belo Horizonte que seus olhos se abriram. O menino adoecia, escrevia cartas terríveis. Mãe, eu não dou conta. Só menino muito industrializado consegue passar, eu não aguento. O menino detectava, por força de sua inocência e sofrimento, o mecanismo diabólico das escolas e escrevia, eu não sou industrializado, um inconsciente grito de socorro. Dar-se conta do sofrimento que o cotovelo de professor expressa é, de algum modo, a recusa da pasteurização, da uniformização, da industrialização do ensinar, do aprender e do existir que colocam em sofrimento docentes e discentes. Não sem razão, na prosa 1 do livro Solte os Cachorros, Adélia Prado escreve, escola é uma coisa sarnenta. Fosse terrorista, raptava, era diretor de escola e por 3 dias amarrava no formigueiro se não aceitasse minhas condições. Meu menino tem cabeça ruda, profissão boa para ele é de mecânico. Quando acabarem as escolas, quero nascer outra vez. E mais adiante, na prosa 19, segue a poeta indicando a sua estranheza a essa dinâmica escolar áspera, insensível, quando escreve: o meu filho adorado saiu de casa para estudar na escola, seu saber é para vencer. Escola parece guerra. Deixava ele em casa se pudesse. E ainda, na mesma prosa, anota, Deus te abençoe, volte para ti o seu rosto, proteja-te contra a escola, a filantropia, o vírus, contra meu triste e errado amor. Seguramente, não precisará o docente, as famílias e suas crianças patrocinarem a violência do sequestro, não será preciso tirar as crianças das escolas, nem mesmo solicitar a proteção divina, mas todos precisarão criar coragem para resistir às circunstâncias educacionais e escolares que colocam os docentes em sofrimento e as crianças em desespero, que roubam de ambos uma relação com o saber que seja saborosa e que sirva primeiro ao deleite, à celebração da vida. Pura utopia. Obrigado, gente. Tem muitas palminhas aqui para vocês, Leslie. Você está vendo no chat? Palminhas e palminhas e palminhas. Olha, tem aqui a Meire, né? A vida não é para ser. Tem. Enquanto vocês vão pensando em enfim, coisas que vocês gostariam de falar, se vocês quiserem, eu sempre fico meio, assim, eu fico escutando meio atônita a Adélia Prado, né? Porque, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade de descrição, né? De tudo aquilo que tem de negativo, né? Chamar o nosso ofício de docente de ofício demoníaco é um negócio fantástico, né? Ou diabólico, sei lá, demoníaco. E, ao mesmo tempo, tem esses escapes, né? Porque é uma bela descrição, né? Não necessariamente
É uma descrição, né? Acho muito interessante isso, assim, nessa capacidade de descrever o nosso cotidiano, né, dentro das escolas. Gente, na semana passada, quando a gente leu, né, quase toda a parte do verbete, teve uma palavrinha que surgiu várias vezes, e que eu sei que é uma palavra que é problemática. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela, porque ela aparece tanto, né, no nosso contexto da esquerda, né, dos grupos que leem textos de esquerda, né, de toda essa formação que está fundada no pensamento do Marx, só que ela é usada no geral, não se explica muito bem o que é isso, né? Porque vocês sabem que quando a gente começa a estudar as coisas, está cheio de gente que pressupõe que a gente já sabe tudo, né? E é difícil, às vezes, você entender o que você precisa e ainda entender aquilo que está por trás daquilo que você precisa. Então, veja só, o verbete é ação-reflexão, né? Esse é o nome do verbete, ó, coloquei aí no chat, é o primeiro verbete do dicionário. E ele tem muito esse espírito, né, de pensar como é que você faz mundo, como é que você faz política, como é que você faz educação, como é que você faz gente. A ação-reflexão é como se fosse uma espécie de ingrediente, ele constitui, né, na perspectiva do Paulo Freire, todas as formas de criação, né. E aí aparece a palavra dialética o tempo todo. O autor, se vocês lembram, né, a leitura que a gente fez, depois a gente pode retomar, ele fala que é um binômio dialético, né? Esse autor, nem todos os verbetes do dicionário têm esse tom que esse cara usou, tá? Porque são muitas pessoas que escrevem, né, o dicionário. Então, eu estava vendo agora, se desse tempo, né, da gente chegar na alegria ou na afetividade, né, que o Wesley falou tanto, são outras pessoas que escrevem, o texto já é bastante diferente. Mas esse da ação-reflexão, é um texto bem acadêmico, e aí ele fica apresentando, né, ao longo do dicionário, quer ver, eu nem vou projetar para a gente não gastar tempo com isso, mas só umas expressões, assim. Ele fala logo no começo do texto que a ação-reflexão é uma unidade dialética da praxis. Depois ele fala em binômio dialético. Depois ele fala que essa ação-reflexão está em constante dialetização. Ou seja, ele usa a palavra dialética ou correspondência dialética o verbete inteiro. É um verbete de 2 páginas e ele usa várias vezes. E aí eu queria provocar vocês um pouquinho a gente pensar isso de uma maneira que todo mundo que está aqui se sinta confortável quando for mexer com essa ideia de novo, né? Porque ela não é só uma palavra, não é só um termo, ela é um conceito e aí vem amarrado de um monte de coisas. Eu sempre gosto de falar o seguinte para os alunos, gente, quando a gente começa a estudar este conceito, né? Muitos filósofos falaram de dialética, só que quando Paulo Freire fala de dialética, ele não está falando de muitos filósofos, ele está falando especificamente da tradição marxista. A gente pode até falar da hegeliana, que é o Hegel antes do Marx, mas assim, é essa dialética que ele tem em jogo. Ele não está falando lá de trás do Platão, do sei lá quem. Não é. Então, isso é muito importante. Essa é uma herança do Paulo Freire, né, muito fincada no método do Marx, na maneira como Marx elaborou seu pensamento para entender a realidade. E o que é, afinal de contas, a dialética? Eu sempre falo para os alunos o seguinte: você pode escolher, você tem algumas opções, né, quando você vai começar a pensar nesse conceito. Você pode entender que a dialética é uma descrição do modo como as coisas acontecem, certo? Essa pode ser uma escolha que você pode fazer. Para você defender isso, que ela é um modo, é uma descrição do modo como as coisas acontecem, você tem que concordar em gênero, número e grau com uma série de teses aí que o Marx defendeu e depois os outros que seguiram Marx defenderam também. Porque você está dizendo que eles revelaram para nós o modo como as coisas acontecem. É bastante coisa, né? Que significa que uma pessoa, num dado momento, ao elaborar um pensamento, conseguiu descobrir como é que as coisas acontecem e contou para a gente como é que é. Certo? Essa é uma opção. Mas eu tenho uma outra opção para vocês. Depois eu quero que vocês pensem bastante aí ao longo da semana, ver qual que vocês preferem, né?
que é um modo de você compreender a realidade. Independente dela ter sido construída dessa forma ou não. Ela é uma maneira de você compreender a realidade. Então, você pode pensar na dialética como uma descrição de como as coisas são ou num método para compreender como as coisas são. Vamos ficar um pouquinho nessa diferença aí, para a gente, antes de passar para o próximo degrau. Fazer de conta que a gente está numa escada aqui, a gente vai indo aos pouquinhos. É diferente, né, gente? Será que a realidade é dialética? A gente já vai ver algumas características da dialética. Ou será que, para compreender a realidade, eu posso usar a dialética? E aí, com isso, eu a entendo melhor. Ou as duas coisas, que também a gente pode ficar com as duas opções, né? Então, esse acho que é um primeiro ponto que a gente vai pensar. Eu vou colocar só um segundo, aí eu abro para que vocês possam ver se vocês já querem tirar alguma dúvida em relação a isso, porque a gente tem que ir aos pouquinhos. E eu sei que vocês já estudaram, ouviram, falaram sobre isso diversas vezes, porque é um termo que aparece muito, né? Tem uma característica, gente, da dialética que o Paulo Freire explora muito, e o autor do verbete explorou bastante também, agora no texto, que é a contradição. Ou conflito, a Mércia mesmo acabou de colocar aqui, conflito, contradição. A dialética, as teses que envolvem a dialética defende que tudo tem contradição, que nada é sem contradição. E conflito também, vocês podem usar como termos correlatos. E que essa contradição e esse conflito são essenciais para que as transformações aconteçam. Isso é uma tese muito importante da dialética. A realidade, ela não é sem conflito, sem contradição. Para melhorar, a contradição não é um problema. Porque tem outras maneiras de ver o mundo que a contradição é um problema. E as pessoas ficam tentando eliminar a contradição. A dialética não defende isso. A dialética defende que a contradição não só não é um problema, como ela é constitutiva, ela é ingrediente, como você precisa de farinha para fazer um bolo. Essa contradição, ela não só faz parte da realidade, como ela também é responsável pela transformação da realidade. Então, a Mércia coloca aqui uma pergunta, né? Se dialética é junção, diálogo, se isso se conversa. Mércia, tem dois sentidos da dialética ao longo da história da filosofia que são os mais importantes. Um é mais esse, de que dialética é você entrar em relação com alguém e colocar um diálogo e se colocar uma tese em relação a outra. Esse é um dos sentidos. Quando Marx ele vai começar a falar de dialética, ele está falando de uma relação também, só que ela é uma relação necessariamente contraditória, ou seja, sempre que você tem algo, você vai olhar esse algo e o que está diante dele, não importa o que for, numa relação de tensão, de contradição, onde uma nega a outra, onde uma se contradiz com a outra. E por isso que tem um sentido político tão forte, porque é nessa contradição, nesses processos de negação, que as coisas se transformam, que uma coisa se transforma numa outra. Então, por exemplo, se fosse pensar do ponto de vista social, que é o nosso foco aqui, uma mudança social para um outro tipo de vida, ela depende das contradições desta sociedade. E são essas as contradições que, quando forem acirradas, vão conseguir levar a transformações, e não a eliminação da contradição. Então, a história do Wesley é uma dialética, vinha numa constante dialética. Professor, aluno, professor e a questão política da educação. Tensionando, né? Mostrando uma escola que está cheia de paradoxos,